o sono, ele tem uma quantidade de horas, né, adequadas de acordo com a nossa faixa etária, né? Crianças tendem a dormir muito mais, então o número de horas que uma criança precisa está em torno de até 16 horas, 12 horas. E conforme a gente vai avançando na idade adulta, na adolescência, na juventude, isso vai diminuindo, a idade adulta, e quando chegamos na terceira idade, essa quantidade de horas diminui mais ainda. Então existe realmente uma quantidade de horas adequadas para cada faixa etária, e isso vai mudando ao longo da vida, né? Então, como é importante a gente tentar manter a quantidade de horas necessárias para a nossa faixa etária. Isso que é o importante. Então, entender que na idade adulta, na nossa faixa etária, nós precisamos em torno de 7 a 9 horas. Nós temos uma janela de 7 a 9 horas. Então, não existe um número exato, mas de 7 a 9. Então, menos do que isso, nós consideramos já privação de sono, de acordo com a literatura, de acordo com a Academia Americana de Sono, né? Então, e vai nos trazer prejuízo. E, infelizmente, a nossa sociedade está privada de sono, né? Na última década, inclusive, nós já reduzimos mais meia hora. Então, hoje, a média do brasileiro está em torno de 6 horas e meia de sono. A média, 6 horas e meia. O que é pouco. O que é pouco, que já está fora da janela, né? Que é o ideal, ou seja, o que é um sono de qualidade? É um sono onde você precisa ter o número de horas ideais para a sua faixa etária e com qualidade. Um sono contínuo, onde você completa as fases do sono. Então você deita para dormir e você vai passando pelas fases. 1, 2, 3 e o sono REM, que é a quarta fase, né? Que é o sono reparador. Então, se a pessoa não tem esse sono de qualidade, ela fica se privando de sono, o que acontece? Ela vai colher consequências ruins para a saúde. O nosso organismo vai cobrar. E ele realmente cobra e não demora. Exato. É exatamente sobre isso que eu iria perguntar, em relação às fases do sono, a importância do sono contínuo, porque, vou falar até em particular, né, eu tenho um sono muito quebrado, e quando acontece da gente acordar durante a noite, seja para ir ao banheiro, ou seja mesmo porque acordou e ficou ali com uma certa insônia, o que é mais recomendado nesses casos? Então, o ideal é ter um sono contínuo. Mas se você acorda no meio da noite, o ideal é você ir, se você sente a vontade de ir ao banheiro, vá ao banheiro, retorne, não ligue muito, não acenda as luzes, vá com o mínimo de luminosidade para não despertar e também não pegue no celular. Porque muitas pessoas acordam, vão ao banheiro, quando elas retornam, elas vão dar uma olhadinha no celular. E aí o que acontece? Informa ao cérebro que está clareando, já está de dia, então eu vou colocar essa pessoa em vigília, eu vou fazer ela acordar. Então o que você deve fazer? Ir ao banheiro rapidamente, com pouca luminosidade, voltar e tentar dormir, né? E tem algum segredinho aí para ter esse sono contínuo? Ou seja, para você não acordar durante o sono? Então, o despertar durante o sono, a gente pode ter um despertar, né? Que é normal despertar, que é normal se movimentar, inclusive, durante o sono, né? Mas o que não é normal é você acordar e não conseguir dormir mais, né? Então, assim, o que é importante é fazer higiene do sono. A higiene do sono, elas são técnicas, rotinas simples, que nós adotamos de preparação para o sono. Então, adotando essas técnicas, a gente vai melhorar a qualidade do nosso sono. Então, são coisas simples que a gente sempre orienta o paciente, a princípio, focar na higiene do sono. Se não resolveu, continua acordando, continua despertando à noite. Aí, realmente, precisa fazer um diagnóstico uma avaliação mais aprofundada e fazer o exame do sono, que é a polissonografia, que vai mapear o teu sono e verificar o que está acontecendo naquela noite. Por que você desperta? Será que você desperta porque você ronca? Será que é o ronco que está te despertando? O ronco fragmenta o sono. Será que você tem apneia do sono? Você para de respirar e o teu cérebro te acorda para você voltar a respirar? Muito comum. 33% da população tem apneia do sono. Então, nós temos quase 70 milhões de brasileiros com apneia do sono. E somente 15% tem diagnóstico. A apneia do sono seria exatamente o quê? A apneia do sono, ronco, são distúrbios do sono. Ou seja, são distúrbios respiratórios, onde a pessoa começa a parar de respirar durante o sono. Ela está roncando, ela dorme, começa a roncar.
daqui a pouco o músculo da garganta fecha, obstrui, aí ela para de respirar. Então, o cérebro, com um sistema de alerta, ele tenta despertar a pessoa. Então, é muito comum, as pessoas relatam, nossa, mas eu acordo para ir ao banheiro 3, 4 vezes durante a noite. Isso não é normal, né? Isso não é normal. Então, alguma coisa está te despertando. Então, é muito importante avaliar. Na grande maioria das vezes, essa pessoa, ela só não tem um sono de má qualidade, mas ela tem um distúrbio do sono também. E precisa ser tratado. Então, são coisas assim, a privação de sono, ela pode ser intencional. Na nossa sociedade, nós vivemos numa sociedade privada de sono, porque nós temos muitos afazeres, né? O trabalho nos exige bastante, então o sono ele acaba sendo negligenciado. Então, a gente dorme o mínimo de horas, né, que nos sobra durante uma noite. E aí, essa privação de sono, ela é uma privação de sono intencional e consciente. A pessoa sabe que ela está se privando de sono. Ou seja, se você precisa dormir 7 horas por noite e você dorme 5 numa semana, né? Então, 2 horas a menos por dia. Então, em uma semana eu tenho quase 10 horas de sono a menos. E no final de semana eu não vou conseguir fazer a reposição, vou fazer aquela compensação de horas. Porque não existe compensação de horas para sono. O nosso organismo ele precisa daquele número de horas para realizar várias funções fisiológicas, né? Regulação dos nossos hormônios, melhora da nossa memória, concentração. Tudo isso acontece nesse período de sono. Se eu não tenho o período de sono ideal, eu vou começando a ter problemas de saúde mental, físico.